Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje nós vamos analisar o relatório da Scantec relacionado ao mês de janeiro. Então, você vai saber se o seu resultado de janeiro, em comparação a janeiro do ano passado, de 2025, você está bem ou ruim em comparativo ao mercado. Então, você vai saber as médias da grande maioria do varejo alimentar brasileiro, dos supermercados do Brasil. E aí você compara contigo aí, para saber se você já começou o ano com o pé direito ou começou o ano com o pé esquerdo. Opa, esquerdo não, nem ferrando, PT aqui nem ferrando, esquerda nem ferrando. Não dá, né? Então tem que começar sempre, no mínimo, com o pé direito. E eu esqueci de falar um negócio curioso. Na nossa viagem, né, agora eu vou mudar de assunto, tá? Não é política, não. O que. Ele tem a ver com política também. Achei que não tinha, mas tem a ver. O que eu vi de argentino, né? Nós viajamos, nós descemos no aeroporto de Recife e fomos embora no aeroporto de Maceió, de Alagoas, ficamos ali 12 dias. Cara, eu encontrava um monte de argentino em Porto de Galinhas, um monte de argentino em Maragogi, um monte de argentino em São Miguel dos Milagres, um monte de argentino em Maceió. Cara, eu vi mais argentino do que brasileiro. E no ano passado também, que nós viajamos, nós fomos para Florianópolis, né? Fomos lá para Balneário Camboriú, nós fomos no Beto Carreiro. O que eu vi de argentino naquele lugar, eu lembro que nós pegamos, primeiro no parque do Beto Carreiro, nós participamos daquela atração que é o Hot Wheels, né? Que é o show dos carros lá. E aí teve um momento do show que o cara com o microfone, ele começa a saudar as regiões do país, os estados, né? Então ele pergunta: quem veio do Rio de Janeiro? Aí o povo: ah! Quem veio de Minas Gerais? Ah! Quem veio de São Paulo? Aí eu levantei a mão. Ah! Na hora que ele perguntou quem veio da Argentina, cara, eu vi que nós éramos ali 10% brasileiro, 90% argentino. Depois nós pegamos um passeio que é um barco que tem lá, um navio pirata, sei lá qual é o nome daquilo. Você só via argentino, uruguaio, chileno. O que tem de argentino vindo fazer turismo no Brasil em todas as regiões do país. Cara, mas no Nordeste estava lotado. Eu nunca vi. É a sexta vez que eu vou para essa parte do litoral do Nordeste brasileiro, que é ali, estado do Pernambuco e estado de Alagoas, mas eu nunca vi tanto argentino na minha vida. E aí, em um determinado momento, eu parei para perguntar para um deles o que leva tanto argentino a estar lá, né? Aí falou que viajar para o Brasil ficou barato para eles. Então, deve ter alguma questão monetária, enfim. É argentino para dar com o pau fazendo turismo no Brasil. Mas muito argentino, né? Algo que alguns anos atrás era o contrário. O que ia de brasileiro para Buenos Aires comer picanha barata, agora os argentinos que vêm para cá. E pode ter a ver com política, né? Eu não sei qual, eu não acompanho o trabalho do Milei, né, que é o presidente argentino de direita, mas, cara, só sei que tem argentino para dar com o pau curtindo férias aqui. Entendeu? Para dar com o pau. Enfim, esqueci de fazer essa observação para vocês aí. Muito interessante. Muito interessante. E agora, vamos lá, produção. Antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando que nós temos o nosso grande evento presencial e o nosso foco será vendas, lucratividade, resultado, vários palestrantes muito bons, gente com vivência em supermercado. E os ingressos estão acabando, tem um link aqui. E nós temos nossa agência de marketing e vendas, que a maioria dos nossos clientes cresceram 10, 15, 20. Eu tive cliente que cresceu 33% de um mês para o outro, no ano de 2025. E é isso que nós vamos buscar agora em 2026. Então tem o link do WhatsApp aqui se você quiser contratar nosso serviço. E nós temos nosso grande parceiro, que é a FGF, contabilidade especializada em supermercado, da minha indicação, que também é só chamar eles aqui, é só chamar no WhatsApp e falar que viu aqui no meu canal, no canal do Thiago Vieira. Então agora vamos abrir, fazer a leitura do relatório da Scantec, mês de janeiro de 2026, e vamos analisar como é que foi o mercado, certo? Vamos lá. Então, tá na tela, produção? O panorama mensal do varejo brasileiro, Radar Scantec. Vamos lá. Tá aqui. Então, primeiro, 1,4 trilhão, a força de um setor que superou desafios e cresceu acima do PIB.
Mesmo em um ano de consumo cauteloso, o varejo alimentar avançou 6,7%. Uma leitura precisa e ágil que a Scantec consolida a partir de 13,5 bilhões de tickets, certo? Isso aqui foi o crescimento do ano passado. Legal. Nossa, o letra é muito pequeno. Eu não vou parar para ler tudo isso, não. Não compensa ali, não. Vamos descendo. Vai ser muita exceção de linguiça aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algo importante aí. Gente, eu não li a matéria antes, tá? Tô lendo aqui junto com vocês. Então aí ela vai falar mais ou menos o que aconteceu, né? Então, beleza. Pode descer aí. Muita exceção de linguiça também. Vamos ler aqui. Tá, canal alimentar, performance. Então tá, vamos lá. Deixa eu ler ali em cima. Ali. Impacto de abertura e fechamento de loja. O resultado do crescimento de 4% em faturamento no universo de total de lojas no período foi sustentado principalmente pelo crescimento de lojas inauguradas a partir de janeiro de 2024. Essas lojas contribuíram com 2,4% do total, enquanto o universo das mesmas lojas contribuíram com 1,6%. Certo? Beleza. Deixa eu entender aqui. Aí tá comparando janeiro de 2024 com janeiro de 2025, agora janeiro de 2026. Certo? Legal. Aqui é variação no faturamento, janeiro de 2026 versus janeiro de 2025. Então, total do varejo. Ah, legal. Então, no total de lojas, cresceu 4% o faturamento, mas aqui inclui lojas novas. E nas mesmas lojas, foi um crescimento de 2,9% no total de varejo, tá? Então, se você... Esse é o número global. Total de supermercado, ali 4,3% versus 5,6% para quem abriu mais lojas. Aqui, eu sempre fico em dúvida se isso aqui é número de checkout. Eu acredito que é número de checkout, né? Ou é número de lojas? Eu sempre tive dúvida sobre isso. Também é checkout. Então, vamos entender que essa conta aqui que eles estão fazendo aqui é checkout, que não está claro. Não estou olhando aí em nenhum lugar. Né? É checkout. Vamos entender que é checkout. Então, os supermercados de 1 a 4 checkout teve crescimento devido à abertura de lojas de 6,5% de faturamento. E, mesmo as lojas, 4,3%. Então, já analisa o seu resultado aí na sua loja, para você que tem supermercado de bairro. Supermercado de 5 a 9, 5,6% de faturamento e 7%, em mesmas lojas, 7% para quem teve ampliou loja. E 10 checkout, 3,8% e 4,8%. Atacarejo, cara, atacarejo continua andando de lado. 0,3% negativo. Então, o atacarejo em 2026, janeiro, vendeu menos que janeiro de 2025, velho. Né? E isso mostra, eu vou trazer um vídeo dos números do açaí, cara, que esse modelo de negócio atingiu o platô, viu? Platô. Já fiz um vídeo só falando disso. Atacarejo bateu o teto. Olha só. Negativo. Certo? Vai descendo, produção. Primeiro mês de 2026 registra crescimento em valor e sinaliza estabilização do consumo após 18 meses de queda. Certo? Então aqui, ó. Então ali, ó, o gráfico. Então em valor cresceu 2,9%. Valor unitário 2,9%. Né? Unidades empatou. Fluxo de em loja diminuiu 0,3%. Então, cara, subiu a venda valor porque subiu em média o preço 2,9%. Então, praticamente está estável um ano para com o outro, que é isso que eles falam aqui. Todos os meses do ano passado foi queda. Dezembro foi o pior, né? Em relação a dezembro de 2025 versus dezembro de 2024. E agora janeiro, início do ano empatado com com janeiro de 2025, certo? Beleza, pode descendo. Principais motores de janeiro. Em janeiro, o varejo apresentou crescimento em valor e estabilidades em unidades, certo? Empatando ali. Impulsionada principalmente por bebidas, proteínas e lácteos. Por outro lado,
a retração em itens básicos como arroz, açúcar e feijão, além da queda em categorias indulgentes, reforça que o consumidor brasileiro segue mudando seus hábitos de consumo. Fatores promotores do mês. O desempenho positivo de janeiro, em termos de valor, foi sustentado principalmente em cervejas, 6,4%, refrigerantes, 9%, e proteína bovina, 12,5%, que lideraram a contribuição em faturamento, sendo que em bebidas foram impulsionadas pelo aumento de preço. Então, janeiro, na verdade, o Brasilzão é um calor do caramba, então o povo vai consumir mais refrigerante, mais cerveja, né? E a proteína vai vender sempre. A proteína não vai parar de vender, porque, cara, não importa o seu estilo de vida. Se for um estilo de vida gorduroso, você vai comer proteína. Se for um estilo de vida saudável, você vai consumir proteína. Não importa, proteína sempre vai ser o ouro do ouro. Em paralelo, em termos de unidades, frango 5,8%, leite líquido 5,4%, queijo 8,2%, se destacaram em unidades, respondendo à rebaixa de preço. Que o leite estava barato agora em janeiro. Enquanto carne bovina, 7,4%, cresce mesmo com aumento de preço. Proteína é proteína, irmão. Fatores detratores do mês. Apesar de sinais pontuais da retomada, a parte relevante do desempenho segue pressionada para a retração em valor de categorias essenciais. Itens de mercearia básica. Cara, o arroz não para. O arroz é descendo ladeira abaixo. Não vai vender mais arroz de 5 quilos igual vendeu na época que eu era criança. Açúcar caindo demais, 18,5, feijão 2,3. Retrai tanto em preço quanto em unidades, reforçando uma mudança no comportamento de consumo e de alimentação do brasileiro. Cara, o brasileiro tá parando de fazer os pratos de pedreiro. Pedreirão não tem mais não. O arrozão lá, cara, meu. Já em unidades também se observa a retração em categoria associada à indulgência, como biscoitos e chocolates, cara. 9,9%. O chocolate cai muito em janeiro, porque ele também é um calor desgramado, né? Então, derrete tudo o chocolate. Em linha com a tendência observada ao longo do todo ano 2025, esse padrão sugere não apenas maior seletividade, mas também uma mudança gradual de prioridades do carrinho consumidor. Cara, as indulgências estão só no começo, tá? Porque se as canetas emagrecedoras crescer do jeito que eles estão crescendo, a indulgência vai cair mais e mais e mais. Até o Belmiro Gomes está falando que algo que derrubou o faturamento do açaí foi as canetas. Então, ora ele fala que é a Bet, ora ele fala que é o Tigrinho, agora ele está falando que é as canetas. Toda hora, porque o cara presta conta, né, na bolsa para os investidores. Então, quando o resultado não vem, ele tem que falar o que está causando esse resultado. Então, tem uma matéria dele, eu vou ler no outro vídeo. Teve o vídeo do. Vou fazer o vídeo só do açaí, que relatou um prejuízo no quarto trimestre, né? E eu vou trazer essa matéria dele falando, colocando a culpa nas canetas. Agora as canetas, vamos lá, continua a produção. Supermercado, né? Aqui é o canal Supermercado, janeiro de 25 a janeiro de 26. Então, faturamento cresceu 4,3%, unidades 1,1%, unidade ticket 1,5%, fluxo em loja 0,4%. Cara, você tem que contratar nossa agência de marketing. Nós somos responsáveis por aumentar ali, principalmente o fluxo em loja. Né? Beleza. Atacarejo, valor 0,3%. Unidades, menos 2,4%. Ticket, menos 2,5%. Ó, fluxo em loja, cresceu 0,1%. Caraca, velho. Olha o atacarejo. Quem diria, hein? Vai descendo aí. Aqui é o Super 1,4, tá? 5,9. Não, pode passar, isso é um relatório geralzão. Agora por região. Vamos ver o Brasilzão. Nordeste cresceu aí, cara, o Nordeste eu acredito que cresce por causa do turismo. Né? Então, 3,3%. A região Centro-Oeste cresceu bem, 5,8%. E ali ficou neutro a região do Sudeste e Sul. E o pior foi a região Norte, velho. Região Norte, cara, toda vez que eu leio esse relatório é uma tristeza. Né? Não vai. Certo, vai descendo. Agora aqui. O que você aumenta aí, produção? É as cestas, são as cestas. Das cestas. Certo, vamos lá.
Perecíveis cresceu 4,7%. Mercearia salgado 4,2%. Mercearia básica menos 9,8%. Mano. Bebida 6,8%. É o que? Perfumaria 4%, limpeza 4%. Tabaco, eu não sei como esse tabaco cresce, sempre falo. E o pet, que é dos nossos gatinhos aqui também, sempre respondeu bem, né? Legal, essas são as categorias. Categorias em destaque. Mercearia básica, menos 9,8%. Caraca, aqui também caiu muito, porque o preço caiu também, né? O preço do arroz deve estar caindo bastante. Certo, ó, variações aceitas. Positiva, sal, café. Café é o rei, né? Café, você botou 40 conto, continuou vendendo bem, cara. O café é coisa de ouro. E o que caiu lá? O arrozão do pedreiro, o açúcar, que é essa desgraça. O açúcar tem que cair mesmo, né? Deixa eu ver o que mais. O leite líquido que caiu em preço, né? Mas subiu em unidade. Ó, em preço caiu. E aí aumentou o volume de venda. Olha que interessante. Legal. Beleza. Categorias em destaque. Bebidas aí, ó, vai descendo. Ó. Mas olha só a bebida que interessante. Aumentou o valor de volume porque aumentou o preço, mas vendeu menos. Menos 1,3% em relação a janeiro de 2025. Então, o que aumentou a venda das bebidas foi valor. Aumentou o valor, o pessoal continuou comprando. Mas também, ó, aumentou o fluxo de loja também, ó. Certo? Beleza, vai descendo. Aqui, ó, positivas. Conhaque, aperitivo, mistura alcoólica. Negativa, gin, rum e tequila. Em valor, né? Então, ali a venda valor. Agora, em unidade, chá pronto, energético, espumante. Cara, energético também cresce a venda pra caramba, né, velho? Puta merda. Beleza. Top 5 categorias por região. Então, vamos lá. São Paulo. Mistura alcoólica. Sabe o que é essa mistura alcoólica mesmo? Que eu não lembro o que é isso. Depois, sardinha enlatada, energético, prato pronto, pet alimento de gato. Eu contribuí para isso, com 4 gatos. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Fruta congelada, suplemento de academia, aperitivo, sardinha enlatada e energético. Olha isso. Sul do Brasil, aperitivo, sardinha enlatada. Cara, por que o povo comprou tanta sardinha em janeiro? Mistura alcoólica, que eu não sei o que é essa mistura alcoólica que eles colocam aí, né? Kit capilar, goma de mascar. Em janeiro, certo? Beleza. Vai descendo. Agora, o que caiu em volume? Em São Paulo, gin, hidratante labial, arroz, repelente, geladinho. No Rio de Janeiro. Não, é verão. Como é que caiu a venda do geladinho? Mas aqui em São Paulo tá É verdade. São Paulo não fez um verãozão, não. Verdade. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Repelente. Por que caiu o repelente? Porque repelente vende bem em janeiro, hein? esfriou. Também esfriou, verdade. Arroz, açúcar, esfregão e vitamufo. No sul, mochila, arroz, caderno, feijão, fórmula infantil. Certo? Centro-Oeste, o que subiu? Espumante. Cara, o bom é que o janeiro vendeu bem espumante, porque é o que sobrou de dezembro, né? Tá vendendo em janeiro. Energético, cara, dê espaço para energético na sua loja, caramba. E cadastra as 3 grandes: Red Bull, Monster e Bali. Energético. Sardinha enlatada também. Por que eu quero saber por que cresceu a venda de sardinha enlatada em janeiro? Eu mesmo não como sardinha aqui em casa. Nada contra quem coma. Whisky e bovino. Norte, whisky, 53%. Gin. Meu, interessante como o gin em algumas regiões do Brasil foi uma desgraça. E no norte subiu pra caramba. Saponáceo, energético e kit capilar. Energético tá em todos. Nordeste, conhaque, lã de aço, sardinha de novo, goma de mascar e energético. Caraca. O que caiu no Centro-Oeste? Arroz, fórmula infantil, cegão, açúcar repelente.
No norte, arroz, repelente, mochila, estregão e fórmula infantil. Nordeste, arroz, rum, e fórmula infantil, estregão e açúcar. Cara, se eu tivesse uma empresa de arroz na Bolsa de Valores, vende todas as ações que esse negócio, a tendência é que vai quebrar no futuro. Hein? Arroz não vai aguentar. Vai vender cada vez menos arroz. Isso é uma tendência, principalmente por causa da diminuição das famílias. O arroz é um produto que daqui 10 anos vai ter só ali os de 1 quilo lá, esses pacotões de 5 quilos da Camil. Esquece, viu? Esquece. Vai descendo. Bom, acabou? Não, tem mais. Dinâmica por cesta. Então, perecíveis, 4,7%, mercearia 4,2%, mercearia básica 9,8% negativo, bebidas 6,8%. Maiores crescimentos ali, ó, fruta congelada, prato pronto, torrada, suplemento de academia, papinha, sardinha, sal, café, mais instantânea, conhaque, beleza. Então isso aqui é o que está crescendo. Categorias de maior variação de valor. Perfumaria foi bem, 4%, limpeza 4,5%, bazar 0,9%, pet 6,1%. Coloque um setor de pet na sua loja ferradão. Ferradão. Maiores. Fragrância. Beleza. Desce. O que eu estou dizendo aí? Acabou. Então, foca em mim aqui, produção. Então, o que nós podemos ver? Janeiro de 2026 iniciou com um leve crescimento, mas porque o ano de 2025 foi ruim pra caramba, tá? Então, não é fácil, não é difícil você ter um ótimo resultado agora nesse ano de 2006, visto que o ano de 2025 foi um ano muito ruim. Tanto é que o dezembro de 2025 versus 2024 foi triste demais. Então, a tendência agora é que eu acho que 2025 nós bateu o fundo do poço e nós tenhamos um pequeno crescimento acima da média de 2025 no ano de 2026. Certo? Então, por isso, janeiro já começou razoavelmente melhor que o janeiro de 2025. Né? E é importante você estar atento às categorias. Né? Então, as categorias que deram bom, categoria que está crescendo energético, proteico, suplemento, pets, está crescendo pra caramba, perecíveis são sempre imbatíveis, categoria que está caindo, arroz, né? Você vê aquelas bebidas como gin, está descendo a ladeira, por aí vai. Então, esse é o relatório de janeiro de 2026. Compare aí com o seu negócio, comenta aqui qual foi o seu resultado, janeiro de 2025 versus janeiro de 2026. Então, nós ficamos com... Volta lá, produção, volta aí no material de novo. Vamos olhar para o supermercado, que é a grande maioria que me acompanha aqui, lá em cima para o supermercado. Ao número seu de referência, tá? Número seu, passou ali. 4,3% foi o supermercado o crescimento. 4,3%. Então, o seu janeiro tem que estar acima disso daí. Vai daqueles lá que é por número de checkout, ó. Aí, ó. Super, de 1 a 4, 4,3. 5 a 9, 5,6. Super de 10, mais 3,8. Essa é a referência de crescimento de janeiro. Guarda esses números aí e fala aqui como é que foi o seu janeiro. Comenta aqui embaixo. É nóis.